Olá pessoal, continuando o nosso itinerário de leitura global da Sagrada Escritura, chegamos então ao primeiro livro de Samuel. Vejamos o nosso gráfico. Nós teremos 8 dias para fazermos a leitura de todo o livro. O primeiro livro de Samuel marca um dos momentos mais cruciais da história bíblica, a transição do período dos juízes para o estabelecimento da monarquia em Israel. Para entendermos esse livro, nós precisamos olhar para ele como uma ponte entre o caos de um povo que fazia o que era reto aos seus próprios olhos e a organização de um reino unificado. Originalmente, nos manuscritos hebraicos, 1 e 2 Samuel formavam um único volume, mas a narrativa de 1 Samuel foca especificamente na ascensão e queda de liderança sob a soberania de Deus. A história então começa com um contraste profundo. Enquanto o sacerdócio oficial de Israel, representado por Eli e seus filhos, estava em uma decadência moral e espiritual, Deus levanta uma nova voz a partir de Ana, uma mulher estéril que clamou desesperadamente ao Senhor, que dá então à luz a Samuel e o entrega para servir no templo de Deus. Samuel cresce em um tempo onde a palavra de Deus era rara, mas o seu chamado direto, o famoso episódio onde ele confunde a voz de Deus com a de Eli, marca então o início de uma nova era. Ele se torna o último dos juízes e o primeiro de uma linhagem de profetas que atuariam como a consciência moral dos reis de Israel. Sob a sua liderança, Israel experimenta um reavivamento espiritual, mas a paz é abalada por uma demanda popular sem precedentes. Ao envelhecer, Samuel enfrenta a pressão do povo que exige um rei. O argumento de Israel era o desejo de ser como as outras nações. Embora Deus já tivesse previsto a monarquia em leis anteriores, o erro aqui foi a motivação. O povo estava rejeitando o poderio de Deus, em troca de um líder humano visível que os liderasse nas suas batalhas. Samuel, sob a orientação divina, adverte sobre os custos dessa escolha. Impostos, recrutamento militar, perda de muitas liberdades, mas, diante da insistência, ele unge o primeiro rei de Israel, chamado Saul. Saul é a figura da liderança por aparência. Ele era alto, imponente e possuía o porte físico que o povo esperava de um guerreiro. No início, ele demonstra coragem e alcança vitórias militares importantes contra os amonitas e os filisteus. No entanto, o livro de 1 Samuel utiliza a vida de Saul para ilustrar uma verdade espiritual muito profunda. O carisma sem caráter leva à ruína. Saul então falha em momentos decisivos de obediência. Primeiro, ao agir com impaciência e presunção a oferecer sacrifícios que cabiam apenas ao profeta. Depois, ao desobedecer uma ordem direta de Deus sobre os espólios de guerra contra os amalecitas. Por causa então de sua rebeldia e da busca constante pela aprovação dos homens em vez da aprovação de Deus, o Senhor retira dele o reino. E Samuel então anuncia que um novo sucessor já foi escolhido. Entramos então na fase mais célebre do livro, a escolha de Davi. Em uma cena icônica na casa de Jessé, nós aprendemos que o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. O jovem pastor de ovelhas, o menor entre seus irmãos, é ungido por Samuel. Davi não assume o trono imediatamente. Ele entra na corte de Saul, primeiro como músico e depois como o herói que derrota o gigante Golias. A vitória sobre Golias é, então, o ponto de virada. Ela prova que a força de Israel não reside em armaduras ou tecnologia militar, mas na confiança absoluta no nome do Senhor. A partir desse ponto, o livro se torna um drama intenso de perseguição. Saul, consumido pelo ciúme e pela paranoia ao ver a popularidade de Davi crescer, passa a caçá-lo como a um animal. Davi vive então como um fugitivo no deserto. Mas mesmo tendo várias oportunidades de matar Saul e tomar então o reino à força, ele se recusa a estender a mão contra o ungido do Senhor. Davi então demonstra que a verdadeira liderança sabe esperar o tempo certo, que é o tempo de Deus. O livro encerra com a morte trágica de Saul e de seus filhos em batalha contra os filisteus, o que deixa então o cenário pronto para que Davi, o homem segundo o coração de Deus, assuma
a tarefa de reconstruir a nação sob uma nova aliança. Com esta introdução, irmãos e irmãs, agora você pode iniciar a leitura deste livro. Boa leitura e até o nosso próximo vídeo.